Olá, tudo bem, professor ou professora Zinger? Mais uma vez estamos aqui para a nossa terceira aula e hoje o tema é gestão de conflitos. É um tema bastante intrigante que existe muito dentro das empresas e nós vamos ver aí algumas dicas de como que nós podemos passar para os nossos alunos como eles podem administrar esses conflitos na liderança que eles estão tendo dentro da empresa, ok? Vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre os mediadores de conflitos, os líderes que conseguem mediar. A gente tem que falar para eles que isso não é que é normal, mas todos os ambientes eles são passíveis de terem conflitos. Afinal, né, assim, todos nós somos diferentes, nós sempre temos troca de opiniões, então muitas vezes essas trocas elas não acontecem de forma tão amigável. Então a discordância ela pode terminar de modo desastroso. E ele sabendo como mediar esses conflitos vai ajudar muito nessa situação, ok? Então, algumas pesquisas dizem que 60% e 65% dos colaboradores, eles desejam mais feedbacks. Mas por que então não se tem feedbacks? Né? A grande maioria aí dos líderes, eles falam N dificuldades para darem feedback, ou porque está muito corrido, ou porque ele está preocupado com metas, ou porque ele está resolvendo problemas, ou porque ele está atendendo clientes. Então, os feedbacks nunca eles conseguem, né, levar para o colaborador. Então, alguns especialistas na área indicam 3 razões principais, só que uma é um pouco duvidosa e 2 elas são reais. As reais é aquelas que eu não tenho tempo suficiente para isso, que eu acabei de dar aí um exemplo. Dar um feedback sincero e significativo pode ser estressante e desagradável. Muitos acham isso, até porque não querem se queimar, né, com os seus liderados. E os pontos fracos em nosso treinamento gerencial. Isso é um pouco duvidoso, né? Porque a gente imagina que um líder ele já esteja treinado para dar feedback. Então, tudo começa antes dos conflitos, gente. Sempre tem ali um erro comum, né? Que a gente acha que a gestão de conflitos é uma ferramenta que só precisa ser acionada quando somente acontece, quando ela existe, né? Então, essa gestão preventiva, ela não é só um papel do RH, mas os líderes, eles também devem conscientizar os seus liderados para promover a harmonia. Então, é necessário que ele, diariamente, ele promova essa harmonia entre o time para que cada vez mais os conflitos eles estejam mais longe dessa equipe, ok? Mas a gente sempre fala que onde há fumaça, há fogo, não é mesmo? Então a gente não tem que esperar as coisas acontecerem para que nós tomamos uma atitude. Então é necessário muitas vezes, né, olhar para o que está acontecendo, ver se está tendo uma falta de sinergia de 2 profissionais, olhares atravessados. Então, muitas coisas vão acontecendo que você começa a perceber que uma hora o conflito vai acontecer. Então, é necessário a gente estar de olho nas fumacinhas que estão aí pairando no ar, certo? Então, a gente precisa realmente procurar pela raiz, ou seja, a gente precisa solucionar adequadamente um conflito. Então, é necessário identificar a causa raiz. Ou seja, o problema é que essa causa nem sempre é tão óbvia. Então, da onde que começou? Por quê? Aí às vezes a gente acha que aquele conflito é aquilo, mas não é. A causa, a raiz daquele problema é outra. Eu até coloquei um exemplo aqui. A causa aparente é a comissão. A causa raiz pode ser desavenças passadas, crenças ou fofocas infundadas. E ali já estava no limite e as coisas ocorreram.
Outra é a falta de mediação, de negociação do ganha-ganha. Então, tem que fazer essa mediação. Como nenhum dos envolvidos querem sair por baixo, que a maioria acontece, ou prejudicado, é preciso que você negocie para chegar a um ponto comum, onde o gestor deve atuar, né, como mediador. Então, caso uma das partes não seja beneficiária, pode ter certeza, né, que vai haver rancor e mágoa. Então, é necessário que a gente faça uma mediação de negociação. E aí a gente entra efetivamente no que é a gestão de conflitos, né? Já nos tempos atuais, a gente sabe que é inevitável e sempre evidente a gente ver aí, né, os conflitos. E é fundamental para que esse processo de crescimento de uma empresa seja compreender e lidar com essas divergências. É necessário, porque como a gente falou, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa entende de uma forma, então isso acontece mesmo. Uma outra definição interessante é o conflito começa quando uma das partes entende que a outra a afetou de forma negativa. A gente tem aqui algumas características. Então, o conflito precisa ser percebido, ele tem que existir uma interação, ele tem que haver incompatibilidade entre as partes. Então, os conflitos, eles são necessários, tá? Muitos pesquisadores administrativos, eles falam que os conflitos, eles são importantes, porque é através dos conflitos que a gente consegue impulsionar diversas mudanças. Porque quando não tem conflito, a gente acha que está tudo bem, então vamos nos acomodar ali. Então, muitas vezes, os conflitos, eles são necessários. Aqui, a gente precisa promover diálogos e saber como lidar com as pessoas envolvidas. Nós temos vários tipos de conflitos. O primeiro que eu coloco aqui é o conflito interno. O que é esse conflito interno? É um conflito entre as pessoas que estão no mesmo departamento. Então, fica muito mais complexo, porque as partes divergentes, elas estão do mesmo lado, né? Então, elas estão juntas ali, é interno. Então, o que está acontecendo? A gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse conflito interno. Já no conflito externo, ele é mais fácil de identificar, porque ele pode ocorrer entre empresas, com o governo, ou até mesmo com um indivíduo que seja de fora. Então, ele está vindo ali de fora, então a gente identifica muito mais rápido. Quando é interno, é mais difícil, né? A gente precisa entender qual é a raiz desse conflito, né? Com mais afinco. Outro é o conflito pessoal. É como a pessoa lida consigo mesma, né? Então, elas entram nesse conceito, as dissonâncias pessoais do indivíduo. Isso se reflete em contraste entre o que é dito e o que é feito. Então, esse conflito pessoal a pessoa fala uma coisa, ela faz outra, a pessoa ela tem conflito com ela mesma, então é bem complicado. O conflito interpessoal é o conflito entre você com as pessoas. Então, é aquilo que ocorre em um indivíduo que encara uma situação sob diferentes pontos de vista. Esse tipo é o que mais causa atrito e, por isso, é o mais difícil de lidar. Aqui a gente tem algumas categorias. A gente vai falar de categorias e causas. Aqui a gente fala de 3 categorias. A categoria da natureza humana, onde as partes elas são complexas, né, os atritos, então cada pessoa tem seu próprio valor, ela reage de determinada forma. A gente tem a origem, né, a categoria de origem estrutural. Essa daqui diz respeito às normas e políticas culturais da empresa, né? Então, algumas são muito rígidas, outras são burocráticas, então elas acabam gerando alguns conflitos. Outra categoria é a origem externa, né? Então, não pode ser deixado de lado só porque ela está do lado de fora. Muitos embates vêm do mundo externo à organização, como pressões do mercado e até problemas pessoais das partes envolvidas podem interferir no ambiente de trabalho. Então, todas essas categorias, elas nos trazem conflitos. E aí, quais são as causas? A gente tem causas de mudança, a gente tem causas entre choque entre áreas, a gente tem as causas de escassez de recursos. Então, a gente precisa entender quais são as causas, qual é a categoria, qual é a causa, para a gente conseguir mediar de forma eficaz esses conflitos, ok?
E como que a gente administra o conflito? Que é uma das dificuldades maiores aí dos líderes, né? A gente faz a integração, ou seja, a gente vai buscar um meio termo, uma solução que vai satisfazer todas as partes envolvidas. A outra é a forma de administrar os conflitos, é a acomodação. Apenas uma parte tem seus desejos atendidos, então esse não é legal. A gente acaba se acomodando, a gente acaba aí olhando só uma parte e puxa sardinha, né? É bem dizer isso, puxa sardinha só para uma parte. Isso não pode acontecer. A gente tem que ver realmente, olhar o que está acontecendo. E, infelizmente, muitas vezes a gente tem que abrir mão, né, que eu coloco aqui, dos objetivos, não é muito fácil. Outra é a dominação, né? Então, esses objetivos, uma parte consideradas prioritários em relação aos da outra, o que torna praticamente impossível chegar a uma solução que beneficie todos os envolvidos. Então, a gente acaba aqui dominando aí a relação aos da outra, né? Então, esse não é muito bacana. Evitamento, então a gente acaba evitando, a gente não quer saber, a gente deixa passar o conflito, deixa para lá, esse conflito vai acabar sem remediar. Isso é um grande erro, ok? O compromisso também, ele vai se assemelhar ao estilo de integração desse líder, mas nesse caso a solução é aceitável, então ela vai implicar em partes que devem abdicar de alguma coisa, ou seja, o resultado ele é muito satisfatório, mas porém completo. Então, esse tipo de mediação, de compromisso, tem uma busca a realizar parcialmente um objetivo em prol do fim do embate. Ah, tá bom, então vamos para um objetivo tal, assim a gente acaba logo com isso, está tudo bem, certo? Então, esses aí são os tipos de mediação. A gente tem que falar para eles que tem que tomar muito cuidado, tem que ver o que está acontecendo, para ver qual tipo de mediação. Não é o que está certo, o que está errado, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, qual é a causa raiz, para que a gente utilize uma dessas mediações para ser o mais assertivo possível. Como que a gente aplica? A gente elimina as falhas de comunicação. Ou seja, muitos conflitos têm sua origem em problemas de comunicação e falta de clareza. Tá? Aqui eu deixo um exemplo para você passar para eles. Aqui também a gente pode aplicar disseminando a importância da empatia. A empatia ela é muito importante em situações que vão desde os comentários ofensivos até as brigas, né? Então é necessário que a gente olhe com mais empatia o que está acontecendo, porque às vezes a gente culpa o outro, a gente não quer saber por que aquilo aconteceu, então a gente tem que se colocar no lugar dele. Então aqui eu faço uma perguntinha, você percebeu o que aconteceu? Então fala para eles, você está percebendo o que está acontecendo? Né? Então essa é a pergunta que você faz para aquela pessoa que está dentro do conflito, né? Se ela percebeu o que estava acontecendo. E aí você consegue ter empatia, saber o que ela percebeu dali e ali você fazer a sua mediação. Outra é sempre compreender o conflito a fundo para resolver. Então aqui eu trago duas perguntinhas. Qual foi sua atitude? O que você faria se estivesse no lugar dessa pessoa? Então são duas perguntas também importantes quando o gestor, né, ele tenta solucionar o conflito de uma forma muito mais instantânea, muito mais rápida, né, para que isso não alastre e aumente aí muito mais nos departamentos ou na empresa, tá bom? Aqui, dê feedbacks diretos e instantâneos, é importante, porque ele vai impulsionar o crescimento do colaborador, mas também é importante que o gestor saiba qual é a melhor forma de dar esse feedback depois de um conflito acontecido. Vocês vão ter lá no portal do aluno 20 maneiras de dar feedbacks. Então, você avise o aluno que ele vai ter ali 20 maneiras de dar feedbacks nos conflitos. Então, lá tem a causa do conflito e eu coloquei como ele deve lidar. Então, tem 20 maneiras, tá? Então, é só você ir lá dar uma olhadinha antes, imprime para você poder
está estudando um pouquinho, que se algum aluno perguntar, você sabe do que é referido. Então, lá vai ter o caso e como ele deve lidar. É bem bacana, são 20 feedbacks, ok? Então, aqui eu deixei alguns feedbacks, né, para você poder falar ali com eles. Então, eu vou ler aqui um para você. Todo feedback, seja positivo ou construtivo, ele deve ser estruturado com base nos próximos exemplos de feedback escritos e seguindo essas 3 características. A primeira, ele ter como base um comportamento. A segunda é mostrar o impacto que teve esse comportamento e dar sugestões de melhorias. Então, toda vez que você for dar um feedback dentro de uma mediação de conflitos, você tem que usar essas 3 características, tá? Verifica qual foi o comportamento da pessoa, mostra com ele o impacto que teve esse comportamento, que trouxe o conflito, e você dá a sugestão de melhoria. É bem bacana. Então, quando acontece um erro, por exemplo, todos, né, a gente sabe que todos nós erramos, não existem erros que podem causar um impacto enorme para a empresa. Então, aqui eu dei um exemplo. Aconteceu um erro nessa ação, na minha visão, tal atitude poderia ser tomada para que ele não tivesse acontecido. Na sua opinião, o que poderia ter prevenido o erro? Podemos aprender com isso para não acontecer sempre que tiver alguma dúvida para contar, e você pode, né, contar comigo. Então, você vê ali que a gente traz aquelas 3 perguntinhas, certo? E, obviamente, você novamente vai passar o desafio da semana, que é verificar os conflitos. Então, eu coloco ali uma pergunta onde eles vão trabalhar esse desafio, né? E ver como que eles podem estar lidando com tudo isso, ok? Eu espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e, se precisarem de ajuda, nós estamos à disposição aqui na Zinger. Até a próxima aula.